Olá, queridos irmãos, graça e paz, que bom estarmos de volta ao nosso encontro, mais uma vez reunidos, você aí com seu grupo pequeno. Como é importante esse tempo juntos, não é? Momento de confraternização, momento de aprendizado, estreitar os laços. Espero que essa série, né, esse mês esteja sendo um mês assim muito abençoado para você, para refletir acerca desse assunto que é tão caro para a igreja, para o cristianismo, para nós como igreja do Senhor Jesus. Lembra que nós já falamos um pouco sobre o discipulado, do preconceito ao conceito, falamos também do conceito à cultura, e hoje nós queremos abordar um pouco sobre da cultura ao cultivo. Bem, as pessoas ao nosso redor, elas têm se isolado cada vez mais, considerando os relacionamentos como algo opcional, descartável. Relacionamentos descartáveis têm sido uma marca muito forte em nossa sociedade. Cada vez mais as pessoas se fechando, se enclausurando, se isolando dos demais. Um outro fator tão notório é que a distração tecnológica e o avalanche de informações impactam a nossa mente e os nossos relacionamentos. Veja bem, nós estamos vivendo esse tempo em que pode ser que outra pessoa não tenha tanta importância para nós, porque a gente começa a amizade hoje e termina daqui a uma semana, não sei se posso chamar isso de amizade, né? Mas uma relação. Então, é diferente de a gente nutrir um relacionamento, é diferente de a gente se esforçar, pagar o preço, a persistência de lidar com o outro. Então, será que nós estamos nos acostumando com as relações do clique da tela? Cada um no seu mundo, cada um no seu contexto, no seu quadrado, como diz, não é? O ditado. Precisamos refletir acerca disso. Então aqui temos uma realidade que não podemos alimentar, porque ser igreja é diferente. O povo de Deus é um povo de relações. Essa é a nossa marca. E pensando sobre o discipulado, isso é muito importante. Essa relação de a gente ajudar uns aos outros. Bem, como tudo isso impacta em nossa missão? Nossa missão, lembrando aqui, de fazer discípulos. A nossa grande comissão é fazer discípulos. A gente tem visto, né? A gente viu agora esse tempo todo acerca da missão de Deus. O pastor Lucas nos falando sobre missões. Entendemos que missões é fazer com que todos os povos glorifiquem a Deus. Esse é o nosso maior objetivo. Mas a missão é indo fazer discípulos. Então essa é uma missão nossa do dia a dia. E discípulos não é fazer discípulos. Eu quero recordar isso com você porque é muito importante. Discípulos não é a gente cuidar de alguém ali 3 meses, 6 meses na classe que vai preparar para o batismo. A gente até usa aqui a nomenclatura. Nós somos um grupo, um pequeno grupo de discipulado. Se começa ali, mas o discipulado perpassa toda a nossa caminhada. Então, implementando uma cultura de relações marcadas pelo princípio da palavra de Deus. Essa é a forma de nós vencer, esse é o jeito, né? A forma de nós podermos vencer essa dificuldade das relações descartáveis de hoje. E como é que a gente faz isso? Observando o que a palavra do Senhor diz sobre uns aos outros, né? A gente precisa colocar essa cultura em nosso meio, uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, amar, perdoar, aconselhar uns aos outros. Já vimos isso anteriormente muitas vezes. Essa é uma marca da mutualidade e a gente precisa ter essa cultura em nosso meio. Uma outra forma é levando em consideração o nosso desafio de cultivar relações por via do discipulado. A gente precisa trilhar esse caminho, a gente precisa passar por essa via. Todas as nossas relações, todos os nossos momentos no pequeno grupo, dentro de um ministério, né? A gente já falou aqui que muitas vezes a gente convida alguém, vamos discipular, e aí o irmão, meu querido irmão, diz assim, pastor, eu já participo de um ministério na igreja. Eu
faço parte do ministério de evangelismo, eu faço parte do ministério, sei lá, de teatro, eu faço parte do ministério, eu faço parte do decor, eu faço parte do louvor. Sim, mas o principal chamado de Deus para o cristão é fazer discípulos. Então isso me chama muita atenção. E uma frase do livro do Mark Dever, que nós já citamos aqui no início dessas reflexões, um livro chamado Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir Jesus, ele colocou uma frase lá que impactou meu coração. Ele diz no seu livro: se não trabalharmos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Ou seja, se nós não estivermos engajados em cumprir essa missão, que é a missão prioritária, é a missão exclusiva nossa como povo de Deus, pode ser que a gente ainda não se tornou de fato um discípulo de Cristo. Parece que essa frase mexe com a gente porque a gente pode estar vivendo um ativismo muito grande na igreja. Eu cresci na igreja e estando no ambiente da igreja a gente faz muita coisa, né? A gente se envolve com muitas atividades, a gente se envolve com vários ministérios, a gente se envolve com várias programações e podemos colocar na nossa agenda várias atividades, responsabilidades, investimos dinheiro, investimos tempo em diversas coisas, mas em tudo isso a gente faz como uma via de proclamar, de fazer com que outras pessoas sigam a Jesus. Nós imitamos Jesus no caráter, a gente imita Jesus no amor, na questão do perdão, da obediência ao Pai, da submissão ao Senhor, para que essas nossas atividades sejam marcadas por um discipulado. Então eu pergunto a você, quais são as evidências em sua vida que caracteriza você como discípulo de Jesus Cristo? Quais evidências existem aí no seu coração de que você de fato é um discípulo de Jesus? A palavra de Deus, no capítulo 15, verso 5 de João, o Senhor Jesus com os seus discípulos, naquele momento em que Jesus se preparava para deixá-los, para partir ao Pai, Jesus disse a eles: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E esse é um texto bastante interessante da palavra de Deus. Aliás, todo esse capítulo, quando Jesus traz essa figura da videira e dos ramos, do frutificar, na verdade ele coloca ali com muita intensidade a expressão permanecer. Jesus utiliza muito esse verbo, que é necessário que permaneçam em mim, se alguém não permanecer em mim. Ele vai colocando com muita força a questão da permanência nele. A gente só consegue frutificar, a gente só consegue ter o cultivo, né, se a gente permanecer nele. Não existe, então, a possibilidade de nós frutificarmos distantes, desraigados desse Senhor, separados dele. Por 11 vezes esse verbo pelo menos aparece, mas somado a algumas outras expressões que dá o mesmo entendimento. Então aqui como fruto a gente pode pensar em atitudes que são santas, né? Em Gálatas 5, por exemplo, a partir do verso 22, vai falar sobre os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, reporta sobre isso a eles, né? Incentiva que eles venham pensar sobre isso, guerreando contra as obras da carne. Mas também a gente pode pensar como um comportamento do justo, né? O fruto esse fruto do permanecer em Cristo, o comportamento justo, o nosso louvor ao Senhor, mas especialmente levar outras pessoas à fé em Cristo Jesus. É a gente poder transmitir com a nossa vida, com o nosso ministério, com o nosso chamado. E eu quero aqui frisar algo. Algumas pessoas são chamadas de forma específica para um ministério pastoral, ministério missionário,
em outros povos. É um ministério mais específico de tempo integral, em que toda a sua vida é dedicada a isso. O Senhor faz isso, e quem tem esse chamado sente isso, porque é irresistível. Porém, todos nós somos chamados pelo Senhor para obedecer essa missão. Então, observe que esse chamado é para todos, e nós só conseguiremos fazer se nós permanecermos em Cristo. Então é necessário permanecer em Cristo, isso é, estar ligado a Ele, imitar a Ele, para poder produzir, né? Para poder dar fruto. Isso são as atitudes, os comportamentos, o caráter transformado, para que possamos ajudar outras pessoas a imitá-lo, a seguir Jesus. Então, a gente pensando naquele primeiro nosso encontro, em que nós falamos sobre o conceito, aqui eu paro para poder lembrar esse conceito. Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, está aqui esse livro que eu já mencionei aqui. Ele fala sobre que discipulado é o fato de a gente imitar a Cristo, seguir a Jesus e também ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. E a gente lembra muito bem do livro do Dietrich Bonhoeffer, que é um livro que tem 85 anos de publicado, do pastor alemão. Essa expressão pastor alemão a gente lembra logo de um animal, né? Mas do nosso pastor lá da Alemanha, em que ele escreveu o livro Discipulado. 85 anos esse livro roda o mundo aí. E nós recebemos ele há mais de 40 anos no nosso país. E esse tinha sido um livro ali muito vinculado, muito utilizado como base acerca do conceito, da definição de discipulado. O Mark Dever, que nós já estamos aqui no livro dele, Discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir Jesus, escreve em 2016 um livro Discipulado. E aí ele mostra agora como ajudar. Há 85 anos escreve o que é seguir a Jesus, imitar a Jesus, o outro como ajudar as pessoas a seguir Jesus. E nesse livro aqui, de Jonas Madureira, ele vai reportar o fato de juntar esses dois conceitos, porque a gente não pode perder de vista que essa nomenclatura, discipulado, pode ter duas vias aí. Então esse texto que eu citei de João, capítulo 15, verso 5, é para que a gente entenda, é necessário permanecer em Cristo, isso é imitá-lo, estar ligado a Ele, receber dele toda transformação de vida, estar enxertado com o caráter dele, a gente está ali vivendo em intimidade com ele, para que nós possamos dar frutos, e esse dar frutos é a gente poder então frutificar, né? E a gente poder então agir de maneira que alcancemos outras pessoas. Para isso é necessário um alto padrão. Queridos, a gente não pode deixar que a nossa vida, o cristianismo, viva num padrão baixo. O padrão do cristão é um padrão alto. Nós somos chamados a negar a nós mesmos e seguir Jesus. Nós somos chamados a deixar todas as coisas. Lembra que aquele que não deixar pai e mãe, o custo do amor, né? Aquele que não deixar, que não negar a si mesmo, existe sempre um desapego, existe sempre um deixar. A mulher samaritana, por exemplo, em João capítulo 4, verso 28, ela deixa o cântaro ali na beira do poço em Sicar, vai à cidade, fala aos homens acerca de Jesus. Simbolicamente ela deixa algo que para ela é tão importante ali, aquele objeto dela buscar água no momento em que ela estaria ali sozinha. Era a possibilidade dela pegar aquela água. Mas o encontro com Jesus Cristo, o encontro com o Senhor, muda a vida. O padrão sempre é alto para seguir Jesus. Então, algumas características assim desse padrão, né? É necessário desejar conhecer intimamente a Cristo. A gente precisa conhecer Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é esse Cristo na sua vida? Isso nos faz ter, de fato, uma transformação no nosso viver.
o nosso espírito se torna dócil, nós temos fome de Deus, fome de justiça, sede de justiça, é querer conhecer Ele assim por completo, conhecer Ele na sua vida, no seu ministério, da sua morte, sua ressurreição. Lembra que a pregação dos apóstolos, a pregação da igreja sobre a vida, a obra de Jesus, a sua morte e ressurreição. O que é que nós conhecemos acerca desse Cristo? Em Filipenses 3,10, isso é muito forte lá. Por exemplo, uma outra questão é coerência em obedecer. Indica no morte do eu, a gente precisa morrer para nós mesmos. Lembra daquele texto do Evangelho lá que Jesus disse que é necessário que o grão de trigo morra, né? A gente precisa negar o nosso eu, morrer para nós mesmos. Isso é ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Tiago diz, não seja apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Em Tiago capítulo 1, a partir do verso 22, nós precisamos então viver nessa coerência em obedecer a palavra do Senhor. Primeiro, mortificando o nosso eu, para que a gente possa praticar essa palavra do Senhor e não apenas ser conhecedores. O padrão é, amados, não se gloriar em nossa sabedoria. Eu quero ler um texto aqui em Jeremias capítulo 9, verso 23, em que fica muito claro essa questão. A gente não pode se gloriar com o nosso nível de conhecimento. Apesar do padrão ser alto, a gente deve se gloriar no Senhor. Observe bem. Assim diz o Senhor, não se glorie no sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Conheça ao Senhor Jesus, se aprofunde disso, mas não se glorie nessa sabedoria. A gente precisa se gloriar em conhecer e saber que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aí esteja a sua alegria nesse padrão que para nós é alto. Outra questão, esteja disponível para as pessoas, para os seus irmãos. Isso é estar discipulando, fazendo discípulos, né? É a gente se entregar, é a gente entender que a outra pessoa é importante. Sempre tem um tempo. E eu sei que a gente vive um momento, né, uma circunstância, um período, não sei, que o tempo é muito escasso, a gente está envolvido em muitas coisas. Nós temos uma dinâmica de vida muito agitada aqui na nossa cidade. A gente acorda cedo, dorme tarde, enfrenta trânsito. Às vezes a gente passa muito tempo nesses trajetos, a distância também. Mas se alguém precisa de você, mobilize aí o seu tempo, mobilize aí a sua agenda, muda as coisas e fique com alguém, né? Acompanhe alguém. Sempre se tem tempo para o que a gente julga importante, queridos. Então esteja disponível para o seu irmão. Essa disponibilidade mostra compromisso como os discípulos de Jesus. E como ele tinha essa disponibilidade para as pessoas. Eu lembro de um texto que Jesus estava indo à festa e de repente no caminho está lá o tanque de Betesda e ele para e vai cuidar, ele vai abençoar a vida daquela pessoa. Em vários momentos Jesus está em trânsito, em trajeto. Por exemplo, a filha de Jairo chega até Jesus pedindo socorro por conta da sua filha, e indo à casa de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue toca em Jesus, para ali. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele para aquela caminhada até a casa de Jairo e abençoa a vida daquela mulher. De maneira mais específica, a gente pode entender que a nossa agenda pode às vezes ser modificada quando o objetivo é abençoar a vida das pessoas. E aqui não é uma ação assim tão pontual. Eu quero dizer a você que é o fato de nós nos dedicar a acompanhar alguém, a discipular alguém, a ensinar, a aconselhar, intervir na vida de uma outra pessoa, de algum irmão que necessita da gente, ou alguém que precisa conhecer o Evangelho e precisa da nossa presença, do nosso
compromisso e a nossa capacidade, né, dada por Deus, de representá-lo nessa missão aqui na Terra. Bem, outra característica é a submissão. A gente precisa estar submisso ao Senhor, precisamos ser prestativos nessa missão de fazer discípulos. Outra característica que eu penso ser muito importante é a fidelidade. Eu já citei aqui, mas a nossa coerência, né, com a consagração cristã. Seja coerente com a sua vida, seja fiel, seja irrepreensível. Viva uma vida com um padrão alto de santidade. Não se acostume com as coisas vãs, não se acostume com os pensamentos desse mundo, não foque nas coisas desse mundo. Foque em Cristo Jesus, se consagre a sua vida ao Senhor. Leia a palavra, ore. Seja um cristão que tem aquela rotina assim de dedicação em comunhão com Deus. Isso parece algo muito feijão com arroz, né? Mas é o que sustenta a nossa vida, a nossa fidelidade na coerência cristã, na consagração cristã. Seja responsável por isso e você vai observar que o amor de Deus estará sobre você, transformando o seu ser, transformando a sua caminhada, lhe possibilitando ajudar outras pessoas. Eu também quero dizer a você que procure fazer discípulos. Não apenas espere que alguém se reporte a você. Intencionalmente, lembre que discipulado é um relacionamento intencional. Jesus vai às pessoas, aos seus discípulos e chama para perto para uma caminhada de 3 anos. E entenda que isso já é uma dica para nós. Lembra que Barnabé faz isso com Paulo. Ele vai à presença de Paulo, ele vai investir na vida de Paulo. Paulo faz isso com Silas, faz isso com Timóteo. Procure fazer discípulos. Entendeu? Entenda a prática, esse princípio de multiplicação. Só lembrando aqui, 2 Timóteo 2,2, Paulo diz: o que de mim ouvistes, né, transmite a homens fiéis, para que eles transmitam a outras pessoas. Aquela ideia das 4 gerações ali pelo qual o evangelho passa, qual o discipulado passa. É um texto bastante rico quando a gente pensa sobre essa nossa responsabilidade de poder fazer discípulos, procurar fazer discípulos. Paulo diz assim: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para eles instruírem a outros. Procure fazer discípulos, busque pessoas. Eu falei isso anteriormente, eu falo novamente. Será que há alguém aí no seu pequeno grupo que precisa de você? E eu estou falando aqui especificamente para o líder, estou falando para esses que são participantes, integrantes do grupo. Não deixe apenas o líder, né, ter essa responsabilidade. Compartilhe isso, ajude, olhe ao seu redor. Pode ser que alguém precise da sua maturidade, do seu tempo a mais com o Senhor. Queridos, isso é a forma de nós podermos então avançar na proclamação do Evangelho e cumprir a nossa missão, tá? Eu quero avançar aqui para o final e dizer a você que será que nós estamos preocupados em discipular ou nós estamos nos contentando com a esterilidade espiritual? Quantas pessoas nós já tocamos com o Evangelho? Quantas pessoas nós já vimos sair como uma plantinha que vai brotando assim, né, e vai despontando e vai crescendo e de repente está servindo ao Senhor? É muito bom. Eu, como pastor da área de discipulado da igreja, a gente chega aqui, vê o irmão na recepção, vê pessoas servindo no DECOM, vê pessoas servindo no ministério infantil, servindo já no ministério na área do discipulado da igreja, já sendo líderes de pequenos grupos. E como isso alegra o nosso coração, porque a gente sabe que está acontecendo, sabe? O Evangelho está transformando vidas, tem alcançado, e essas pessoas, esses irmãos, não apenas receberam,
eles estão agora transmitindo, eles estão fazendo discípulos, pessoas que nós cuidamos, pessoas que nós ensinamos, pessoas que nós dedicamos tempo ali, mesmo que no momento inicial, com um currículo ali para cumprir, hoje estão ajudando, aconselhando, liderando outras pessoas. Isso a gente deve fazer de forma intencional. Discipular, vamos aqui fechar com essa refletindo mais uma vez sobre um conceito, né? Discipular seria então exercer uma boa influência espiritual sobre a vida de alguém de forma intencional, de maneira que ela se torne mais parecida com Cristo. Você imita Cristo e ajuda outras pessoas a seguir ao Senhor. Bem, dicas. Mulher, veja se alguma outra mulher aí próxima a você, como Tito fala, Paulo escreve a Tito capítulo 2, as mulheres mais velhas, aconselhando as mais novas, cuidando das mais novas. Um homem, veja se há um jovem próximo a você que precisa da sua maturidade, você já caminhou mais. Talvez você possa compartilhar de um livro, ler um livro junto com outra pessoa, ler a palavra de Deus com outro irmão, aconselhar na área do casamento, na área do emprego, do trabalho, de uma profissão. Talvez você precise ajudar alguém a lidar com a ira, com o orgulho, a lidar com pecados que estão escravizando essa pessoa, a lidar na luta contra os desafios que a própria existência nos impõe. Eu quero desafiar isso a você e dizer que no próximo encontro nós estaremos aqui juntos. Eu vou ter um convidado especial para a gente bater um papo e poder a gente refletir ainda mais sobre esse assunto tão importante para nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu grupo, abençoe a sua família. Eu me despeço de você aqui nesse momento, em nome de Jesus.